Minas Gerais tem na arquitetura e na religião referências culturais importantes. Na nossa reportagem especial sobre os 300 anos do nosso estado, eu fui até Ouro Preto para te mostrar isso. O congado é uma das referências da cultura popular mineira. O congado é uma manifestação afrocultural trazida para o Brasil pelos nossos irmãos negros escravizados. Eles tentam remontar aqui no Brasil o império africano que existia, o império que tinha na tribo deles, a riqueza que eles tinham na cultura. Chegando no Brasil, ele vê uma classe predominante branca, onde tudo que é do negro é tido como ruim. Então, eles remontam essa cultura aqui no Brasil com as suas danças, com os seus cânticos. Construída em 1733, no alto de um morro em Ouro Preto, a igreja de Santa Efigênia está ligada à lenda de Chico Rei, um escravo que conseguiu a libertação e tomou a imagem de Santa Efigênia como padroeira e restabeleceu danças e costumes africanos. Nós resgatamos essa festividade, que ela tem mais de 200 anos. E resgatar essa festa trouxe um empoderamento, de toda a nossa cultura. Para Minas Gerais, ainda capitania no século XVIII, a religiosidade trouxe elementos de matrizes culturais diversas. Vem muita gente de Portugal, principalmente do norte de Portugal, com as suas crenças, um número muito grande de africanos, os escravizados, que trazem também suas crenças e crenças diferenciadas. São religiões, são crenças africanas, são muitas etnias. Nós temos também judeus. Mais tarde, no século XIX, uma imigração europeia mais ampla. Então, há uma religiosidade muito intensa. Agora, é interessante que no inicinho da capitania de Minas Gerais, no inicinho da história de Minas, quem teve um protagonismo muito grande na religiosidade da capitania foram as irmandades leigas, muito mais do que a imposição da Igreja Católica. As irmandades leigas conduziam a vida religiosa, as festas, as procissões, os cortejos fúnebres. Naquela época era proibido não ser católico, o que elevou as irmandades ao protagonismo no início da história de Minas. Existia a religião oficial, a perseguição a outros cultos, mas, na prática, o que acontecia, muitas vezes até clandestinamente, era a vivência de crenças múltiplas. E as irmandades tinham um papel muito importante, porque aqui em Minas não podiam ser estabelecidas as chamadas ordens religiosas. Jesuítas, os beneditinos, franciscanos. Por quê? Porque essas ordens religiosas não pagavam impostos. E na capitania do Ouro, isso não era interessante para a coroa. Entre as irmandades mineiras, a Ordem Terceira do Carmo foi uma das que se destacaram. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, foi erguida por seus integrantes. O Tiradentes foi irmão terceiro do Carmo, outros inconfidentes também foram. Nós tivemos o próprio João Rodrigues de Macedo, que fez parte também da história da Inconfidência Mineira. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Ouro Preto, segundo os historiadores, teria sido um dos últimos trabalhos de Manuel Francisco Lisboa, pai do escultor e arquiteto Aleijadinho. Ouro Preto é um patrimônio enorme nas suas irmandades, nas obras de artes, tantas peças sacras, as telas. Tudo isso que se conservou vem justamente dos esforços daqueles que nos precederam nas irmandades e ordens terceiras. Além também da espiritualidade, que é uma marca característica aqui, por exemplo, na devoção à Nossa Senhora. Em Minas, a igreja chegou antes mesmo do próprio Estado. O rei de Portugal, eles tinham dois poderes. O padroado era o poder que o rei tinha de eleger os bispos e os padres. Não era Roma que determinava que tal padre ia vir para cá, não, era a coroa portuguesa. E se tinha o beneplácito régio, que é uma espécie de um sistema de controle de toda a documentação que corria dentro da igreja, tendo em vista a inexistência dos chamados cartórios civis.
Então, tudo que se falava no âmbito civil, casamentos, batizados, testamentos, passava pela igreja. E ao longo de 300 anos, desde a capitania no século XVIII, a província no século XIX e o estado de Minas no século XX, muita coisa mudou e deu espaço a novas crenças, doutrinas, cultos e rituais. Na próxima semana, no especial Minas 300 anos, vamos mostrar para você um pouco